Nunca, jamais julgue o livro pela capa. Às vezes, seu marceneiro pode virar uma lenda mundial dos cinemas. Fique até o final que eu vou contar histórias inacreditáveis de pessoas que saíram do fundo do poço. Como um operário de tornozeleira eletrônica que hoje é bilionário, ou um zelador que teve sua vida transformada por causa de um livro. Eu me chamo Vinicito e bem-vindo ao canal Pós-Expediente, o canal para você assistir depois do trabalho ou durante sua folga. Ou quando você meteu o atestado. Hoje está muito popular os jovens falar sobre subemprego, que são aquelas vagas de emprego que nem mendigo quer. Mas como nós, meros mortais, que chegamos do nosso trabalho cansado, já não aguentando mais o chefe, o nosso amigo desta primeira lista passou algo parecido. Harrison Ford. Em 1970, Harrison Ford estava muito frustrado. Ele fazia vários papéis pequenos em Hollywood, só que os diretores falavam que ele não tinha presença alguma. Não sobrava nada pro coitado. Na época, para não deixar sua família passar fome, ele fez o seguinte. Pegou livros sobre marcenaria e começou a aprender do zero sobre a profissão, por conta própria, autodidata mesmo. Por ironia do destino, o chamaram para instalar a porta no escritório de um cara chamado George Lucas. George Lucas estava fazendo um filme de ficção científica e se chamava Star Wars. Ele pediu para o marceneiro, que estava ali sujo de serragem, para ajudar os atores com as falas. Isso é surreal. Se você está se perguntando se ele conseguiu o papel depois disso, você está absolutamente certo. Ele pegou, leu meio que no deboche assim, mas demonstrou muito carisma. E o diretor, bobo nem nada, o George Lucas, percebeu isso. Abre aspas. O ator que eu quero para este papel não é nenhum desses atores. É o cara que está instalando minha porta. Ele fala mais ou menos assim. E assim nasce o Han Solo, o Marceneiro das Estrelas. O personagem anti-herói com muita presença, feito pelo ator que era criticado por não ter presença alguma. Esse aí saiu do fundo do poço para o sucesso. Ele também fez o Indiana Jones, um dos maiores filmes assim clássicos do cinema. E o meu jogo preferido de Lego, cara, o chicote estralava nesse jogo. Era só pecinha voando. E o próximo da nossa lista é Jamie Virgil. Eu acho que é assim que se fala. Esse cara em 2007 trabalhava 12 horas em uma fábrica de talas de fibra de carbono. O trabalho era pesadíssimo, cara. E eu reclamando aqui porque eu lavava 10 horas de louça. Eu trabalhava como lavador de prato, ficava 10 horas lavando louça. E o cara trabalhava 12 horas na fábrica, que é um serviço bem mais pesado. Mas ele também jogava futebol também. Ele jogava futebol lá na várzea e ganhava 30 libras por semana. Em um dia ele pegou e se envolveu numa briga porque tentou defender seu amigo na rua. Não tem informações de quem ganhou a briga, mas se fosse o Romário todos saberiam quem é. Porém, depois dessa briga ele foi condenado a usar tornozeleira eletrônica. Ele tinha aquele toque de recolher, que digamos que era 6h30. Se ele estivesse jogando bola, ele tinha que ser substituído na hora, sair correndo para ir para casa. Ele fazia igual aquele filme do Will Smith lá, que Eu Sou a Lenda, é o nome do filme. Bom, no caso do Will Smith, ele foge do zumbi e do jogador da polícia. Em 2012, já sem a tornozeleira, ele foi parar para o Leicester City. Eu acho que é assim que se fala. Vai estar o nome aí. Em 2016, quebrou recorde de gols na Premier League. E foi herói do título mais improvável do futebol mundial. Fico me perguntando, como que ele jogava bola de tornozeleira? Será que tinha como colocar a caneleira e o meião por cima? E também, se algum jogador pegasse desse carrinho nele, quebrasse a tornozeleira eletrônica, o que será que ia acontecer? Eu não tenho essas respostas, então comenta aí pra mim, eu quero saber. Stephen King. Em 1973, Stephen King morava num trailer apertado e trabalhava como zelador de escola. A escola deve ser lá nos Estados Unidos, porque se fosse escola do Brasil, a criançada mija no chão, mija no... dentro do lixo, mija em todo lugar, só não mija no vaso. Provavelmente em outros países deve ser assim, né? Ele escreveu um rascunho de uma história sobre uma menina com poderes, mas achou tão ruim que pegou, amassou e jogou fora no lixo. Fazia igual as meninas quando eu mandava cartinha na época da escola.
Porém, a sua esposa, Tabitha, achou os papéis enquanto limpava a casa. Ela pegou, leu e disse, abre aspas, Isso é muito bom, você precisa terminar. Ele terminou o livro e se chamava Carrie, a Estranha. Ele recebeu $2.500, o que já era muito para ele, óbvio. Mas logo depois foram vendidos por $400.000. Depois disso, ele largou o rodo e a vassoura e, claro, a esposa. Brincadeira. Só largou o rodo e a vassoura. Eu acho que se não fosse a esposa dele, provavelmente ele estava trabalhando lá como zelador ainda. Limpando xixi de criança. Edward Mendy. Em 2014, Edward Mendy estava desempregado. O agente dele mentiu, falando que ele teria contado com um time, mas era tudo mentira. O cara era meio que o lobo de Wall Street do futebol. Porém, aos 22 anos, ele passou um ano inteiro na fila dos desempregados lá na França, recebendo o auxílio do governo para conseguir comer. Eu achava que Bolsa Família era só no Brasil. Mas o importante é que ele pegava e treinava em campos públicos mesmo. Porque ele não tinha time, coitado. Ele estava tão ferrado que pegou e aceitou um emprego de recepcionista só para garantir o futuro da sua filha. No último minuto, ele recebe um teste para ser o quarto reserva do Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Viu como Deus existe, seus ateus? Em apenas 6 anos, ele saiu da fila dos desempregados, onde seu tio está, para levantar a taça da Champions League e ser eleito o melhor goleiro do mundo. E, por curiosidade, eu fui atrás de pesquisar se o cara da tornozeleira fez gol nesse goleiro aí. Ele nunca conseguiu fazer gol nesse goleiro. O cara trabalhava em fábrica. Então, o cara era casca grossa, não conseguiu fazer gol no goleiro, velho. É a mesma coisa, deu com 12 anos, for defender pênalti dos meus primos de 12 anos, daí o meu tio de 37 entra pra tentar fazer gol em mim. É a mesma coisa e o goleiro conseguiu defender. Prêmio muito mais que merecido. Soichiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica de pistões do Soichiro foi destruída por bombardeio e o que sobrou foi destruído por terremoto. Portanto, ele ficou sem nada, ele ficou tão chateado que ficou bebendo, tentando criar as coisas no quintal dele. E pelo jeito bêbado, ele estava tentando criar uma esposa robô. Mas ele encontrou um estoque de rádios velhos do exército. Daí ele teve meio que uma ideia boba de colocar um motor na bicicleta. E deu muito certo, porque ele conseguiu fazer isso. E ele sempre andava com essa bicicleta motorizada, enquanto as pessoas andavam de a pé. Daí o pessoal começou a pedir para ele, a ideia teve um tremendo de um sucesso. O negócio fez tanto sucesso que ele fundou a Honda em 1948. Eu não falei o nome dele completo, mas o nome dele completo é Soichiro Honda. Ele é o dono da Honda, é o criador da Honda, pra falar a verdade. Em 1948 os caras já estavam andando de bicicleta motorizada e eu em 2026 também. Meu Deus do céu, não sobrou nada. No final das contas, a gente aprendeu com esse vídeo que a nossa vida pode mudar da noite para o dia, então nunca desista dos seus sonhos. Agradeço por você assistir até o final e eu vou fazer a parte 2, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui. Daí você entra e falou!